Bom, esse daqui, como dá pra ver aí pela capa, é sobre Forsaken Worlds. Forsaken Worlds, se tem outros vídeos aí, ele é o jogo, né? Inicialmente era um cenário de campanha, a gente jogava D&D com ele, mas com a OGL, né? Que eu citei também em outro vídeo, a Open Game License, que a Wizards of the Coast lançou em terceira edição, se permitiu a gente lançar como um livro. Eu digo porque o meu não saiu ainda, né? Mas eu sou coautor desse daqui com o Elcio. Eu sou um coautor bem nada a ver, tá? O Elcio é o real escritor disso daqui. Acho que eu tô com o coautor na descrição da Amazon. Porque eu fiz alguma coisinha assim. Eu lembro que uma época a gente teve um intercâmbio, digamos assim. Eu descrevi um reino pro cenário do Plínio, o Plínio descreveu um pro Elcio, alguma coisa assim, tá? Então o Elcio deve ter usado alguma coisa e eu acho que nem entrou no básico mesmo, tá? Entrou no livro do Ocidente. Então o Elcio já colocou na Amazon, né? O livro básico, que é esse que a gente vai ver aqui, o Forsaken Worlds, livro de regras, níveis básicos. Por que níveis básicos, né? Porque, olha só, o Elcio lançou o livro, aqui eu tô com o físico, tá? Tô com esse daqui físico. Minha lâmpada do caos não permite, ela só vai acender, sabe-se lá quando o caos deixar, então tá escuro, mas dá pra ver. E ele tem mais de 260, 271, 72, 73, 74, 274 páginas, se é que o Elcio contou certo isso aqui. Sem a capa. Isso aí, 274 páginas sem a capa. E é por isso que é níveis básicos, né? Porque, enfim, isso daqui é como se fosse o livro o equivalente, né, em AD&D. É um jogo independente, mas como diz a OpenGL, né, as regras são como se fosse um D&D terceira edição, só que bem alteradas, tá? Porque o Elcio criou o mundo dele primeiro em segunda, e aí ficou meio misto assim, mas o Elcio alterou bastante as regras de segunda, então tá um misto entre segunda e terceira. A gente brincava chamando de 2,5, que aliás é o apelido do Players Options, né? Para alguns. E a gente chamava isso daqui de P&D 2.5, 2,5. Enfim, você tem essa liberdade para alterar as regras, não tem nada escrito na OpenGL, né? Que tem que ser idêntico à terceira edição, nada disso. Então, isso gerou até muita gente faz as regras, que era a minha ideia, tá? Porque como eu gosto de segunda edição, eu ia lançar o meu assim, mas como eu integrei o meu do Elcio, vai ficar as regras do Elcio. Mas a ideia é que muita gente usou para lançar os retroclones, tá? Você deve ter ouvido falar, se você for um RPGista de certa experiência aí, você deve ter ouvido falar dos retroclones. E na verdade, com a OpenGL, eles estão usando regras de terceira, #SQM, né? Eles estão usando a regra do que interessa. Então, um retroclone do Old D&D está usando as regras de Old D&D com a licença do terceiro. Esse daqui a gente pode dizer que obedeceu meio na íntegra a licença, porque ele é um terceiro alterado, é meio segunda, meio terceiro, que é permitido, tá? Está chovendo aqui de novo. E aí a Open License vem logo em seguida, então a gente tem aqui a capa. Essa capa o Elcio desenhou. O logo ficou bem legal. Essa espada aí, né, do cenário. Como ele pediu para eu revisar uns textos tal do livro do Ocidente, que é um outro livro, então ele lançou o básico, o livro do Ocidente, o livro de cosmologia. Eu não sei se tem mais um, tá? Se eu achar aqui, eu falo. Eu não lembro muito bem não. No mínimo 3 tem, tá? E aí
esse livro básico aqui não vai ter essa espada, né, que tem no logo, ela não vai estar descrita aí no básico. Ela aparece no livro do Ocidente e é uma espada mágica que eu nunca conhecia. Se eu não fosse um coautor revisando o texto para ele, eu nem ia saber que ela existia. Mas enfim, ela parece ter uma importância razoável e ele usou no logo, tá? A fonte, né, de alguns vão reconhecer que é uma fonte parecida com a de Planescape, mas é uma fonte que ficou difundida aí pela internet. Eu não sei se nem se entrou em algum software depois, mas lembra Planescape, né, esse O com essa cruzinha aí. Enfim, eu gostei bastante do logo, como o Elcio trabalha. Ele fez artes gráficas no Senai, depois fez desenho industrial na São Judas. Então, assim, ele faz algumas coisas que eu não ia conseguir. Eu nem sou micreiro nesse ponto, eu trabalho com programação, não ia chegar num negócio desse com facilidade. E eu acho o logo bem legal com esse efeito de luz e tal. Então, mesmo não sendo um livro profissional, com uma equipe por trás, como o Elcio é formado em artes gráficas, então o nível da diagramação e tal do livro está muito acima do meu e até do Plínio, embora o Plínio tenha uma capacidade artística muito maior que a minha também, então compensa, né? Então esse logo eu acho bem legal que ele fez. Ele usou aquela moldura, esquema terceira edição, ele montou, né, porque já que é o OpenGL, né, terceira edição faz sentido ter essa pegada de terceira edição aí na diagramação. Eu gostei bastante dessa arte da capa aqui, principalmente da paisagem. Eu achei ele sempre muito bom em paisagem, né? Sempre achei assim, o Plínio tinha uma facilidade enorme para anatomia, mesmo quando estilizada, né? Ele é outro que é igual o Jefferson, o estilo dele foi ficando cada vez mais estilizado. Eu falo para ele, sinto saudade do seu estilo, que você fazia os caras mostrando e tal, mas não era estilizado. Hoje ele é quase um mangá, o estilo do Plínio, né? Vai até dar para perceber isso, porque alguns desenhos desse livro são do Plínio. Tá nos créditos também, acho que ele tá como coautor de ilustração. Essa capa não, a arte é toda do Elcio. E assim, o Elcio eu sempre achei, desde molequinho mesmo, já a parte de paisagem dele sempre era muito boa. No comecinho a gente desenhava, o Plínio copiava meio de HQ, eu copiava também meio de HQ, então o nosso estilo foi pegando disso, mas o Elcio copiava muito de Mega Man, então os desenhos dele eram meio SD e tal. Mas a paisagem sempre foi muito elaborada. Tem a ver com os desenhos do labirinto que ele fazia, né, também. Enfim, nessa capa aqui, eu não sei se algum ponto do livro, eu acho que do básico com certeza não sei se do Ocidente entra, eu acho que também não, mas essa capa tem uma história porque esse grupo é o grupo clássico, né, acho que é o melhor grupo que a gente teve. Porque é o grupo mais parecido com um grupinho de RPG, sabe, de aventureiros, com uma formação meio clássica, com um guerreiro, um mago e tal. Depois disso raramente teve, sempre foi poucos jogadores, um desequilíbrio total, ou um monte de guerreiro, nunca assim, em quase todas as campanhas da gente, nossa, pelo menos nós três, era difícil ter um equilíbrio que nem esse grupo tinha. E como eram só 2 jogadores, esse equilíbrio tinha a ver com os PDMs ou NPCs, né? Então, por exemplo, o meu personagem era esse Balder, né? O guerreiro aqui, ó, que tem esse escudo com a letra B aqui, que ele pintou depois, porque acho que é um escudo mágico que ele encontrou, um escudo mais um. O personagem do Plínio, né? O Elcio estava mestrando, o personagem do Plínio era o Conan com K e M no final, que é esse anão aqui. Conan, um anão, era um guerreiro. O meu também era um guerreiro, o Balder era um guerreiro, se eu não me engano ele era Neutral Good, o Balder e o anão do Plínio, ele não era Lawful Good, agora não me lembro se ele era um anão meio exótico, Chaotic Good, né, honrado, eu acho que sim, se não era Neutral Good também. Era um grupo good, tá? Um grupo de aventureiros bons, né, meio heróicos. E aí a gente tem os NPCs. O grupo não está aqui na totalidade, porque o Plínio jogava com 2 personagens. Como a gente era sempre em casa, né? Um mestre e 2 jogadores, era meio comum às vezes a gente deixar um ou outro jogar com 2 personagens.
A gente nunca avacalhou muito, assim, nunca estragou o livro do mestre, sempre avisava, não deixe os jogadores, não deixe eles abusarem e tal, lá. Não precisou do livro do mestre para isso, assim, para dar essa dica pra gente, que a gente nunca abusou muito. Tirando na minha campanha, o Plínio jogava com o Gorum e o Quintaro, era um guerreiro, um gigante das colinas, que eu estava usando a regra do livro do mestre para fazer as novas classes. A gente não tinha um manuais de book, não tinha nada disso. E lá ele abusava um pouquinho, assim, porque o Quintaro era o único good do grupo, era um grupo neutro de monstros. E aí, como ele era um gigante de bom coração, meio bondoso, ele meio que deixava as coisas pro Gorum, assim. Tinha um pouco de abuso do Plínio, bem disfarçado. Mas era bem encaixado, assim, nunca precisei intervir. Aqui o abuso era quase nulo, que eu me lembro, porque o Plínio jogava com esse anão, o Conan, e um gnomo chamado Lictander. O Lictander, ele era um ilusionista. E na época a gente tinha alguns problemas de interpretação das regras, e faltavam livros e tal. Ele era um gnomo que ele usava uma varinha do fogo que ele encontrou depois de um tempo. Ele era meio apelãozinho, imagina um ilusionista com bolas de fogo. Eu gosto de pensar que aquela varinha na verdade era uma varinha de magia das sombras, usando bola de fogo, e todo mundo falhava no saving throw e acreditava na bola de fogo. E aí esse Thunder no meio do caminho, mas boa parte do caminho do grupo ele ficou maluco, eu não lembro porque a gente já era um moleque, então a gente já era meio maluco, e às vezes nossos personagens ficavam malucos. Foi o caso do meu personagem do Ninja Negro, ficou meio maluco. Teve alguns casos que a gente despirocou com tanto poder. O Lictander acho que era um caso parecido. Enfim, ele saiu do grupo, né? E esses NPCs, a gente tem aqui o Silverleaf, esse elfo aqui na esquerda, né, do lado do Balder. Ele era um NPC. Ele vem de First Quest, foi um dos primeiros livros que a gente teve, que era um módulo de aventuras iniciais, né, que saiu pela Abril, aqui traduzido. Ele era de lá, né? Então era um personagem pronto. Ele tem várias contrapartes nos nossos cenários, né? Multiverso. Então é uma versão alternativa dele aqui. O Silverleaf era um guerreiro mago, era controlado pelo Elcio. Nessa época eu acho que a gente não entregava a ficha dos PDMs na mão dos personagens ainda, tá? A gente leu isso depois no livro do mestre, que dava pra fazer isso. E, enfim, era um grupo... É um grupo principal do cenário, assim, pelos feitos heróicos eles fizeram bastante coisa, mas não é um Cavaleiros de Mithril que fez muita coisa não, tá? De Forgotten. Que lá em Forgotten os Cavaleiros de Mithril eram os jogadores da Ed Greenwood, né? Aqui esse grupo tinha um pouquinho menos de importância, eles derrotaram o Culto Negro, o Beholder, enfrentaram acho que o Vingador tinha uma contraparte aí, tá? E aí eu acho que não vai aparecer nos livros, porque daí já infringiu o direito, então ele deve sumir do cenário na versão vendida aí. E assim, enfrentaram o culto de Hades ou Hefesto, não me lembro, tinha alguma treta assim, enfim. Tinha alguns feitos, mas não era nada fantástico do grupo. E como PDMs, eu acho que quase todos morreram, tá? O Luxter ainda tá, esse clérigo de Atena aqui, ó, tem o símbolo de Atena. Então já vou adiantando, essa é uma característica do cenário do meu irmão, né? Lembrando que tinha muita influência de Cavaleiros do Zodíaco, então é meio comum, você deve pensar nessa base aí. Claro que a gente deu depois de velho, né? Foi ficando velho, maduro, foi dando uma diluída nisso para virar um cenário de verdade, não, né? Uma coisa muito criancinha e tal. Mas tem influência, né? Ela tá lá, faz parte da história. E o Luxter, e aí você tinha a religião da Terra aí, né, em Forsaken Worlds. Esse livro vai tratar principalmente, esse livro não, mas o do Ocidente sim, do planeta Grir. Então, Forsaken Worlds. Forsaken Worlds é um cenário que tem dois mundos principais, né? O planeta Grir e o planeta Wund. Então seria mais ou menos como a Terra em Marte. Então o planeta Grir estaria ali na terceira órbita, é uma Terra, e o planeta Wund é mais ou menos Marte, é uma quarta órbita.
Não tem a ver com a Terra imediata, porque depois de muito tempo o Elcio colocou umas histórias em que ele cita Gaia. Tem até a linha do tempo do mundo que ele fez, eu coloquei em outro vídeo, eu acho, vou colocar aqui de novo. Eu acho que ela foi feita, não perguntei pra ele, mas ela foi feita pensando no jogo, né? Porque acho que no jogo eles tratam Gaia, a Terra real, como Gaia, que seria em outro sistema solar, né? Eu não sei muito bem, não pesquisei a fundo isso. Vai ter alguns spoilers, né, de cenário aqui, mas nada muito grave, imagino, espero, não ter um spoiler grave. Vou dar alguns avisos, talvez, como for spoiler, para não atrapalhar muito. Enfim, eu li um pouco da cosmologia, mas não me lembro como que ela é tratada, se ela está dentro do universo da Terra, se há uma realidade paralela, não me lembro, tá? Mas não é tão importante assim, é só uma resenha, não é uma resenha, não estou fazendo uma resenha exatamente como coautor, como eu disse, eu escrevi bem pouco, eu vou falar até sobre o que eu escrevi, mas é mais como jogador mesmo, minha resenha. Hoje deu pra, não tava, choveu a beça, não estava tendo raio, aí eu começa a raio. São Pedro, como tá vendo, mitologia da Terra, São Pedro, nossa, São Pedro não entra. Então a gente tem, tá, as divindades, e aí tem o panteão grego, tem o panteão nórdico, acho que o panteão egípcio, tá? E aí tem uma história, essas divindades elas são derrotadas pelos Stellars. Os Stellars são seres ultrapoderosos, que acreditam que eles vieram das estrelas, né, de Undi, de Agril. Na prática eles são deuses, né? E aí tem uma história, eu escrevi uma partezinha bem pequena dessa história. A história segue um pouquinho a linha de AD&D, então as divindades estão em planos externos, né? E aí elas têm uma influência nos diversos planos materiais primários, se você usar uma linha antiga que usava planos alternativos, ou nos diversos mundos, se você usar D&D segunda edição mesmo. Eu tenho que adiantar essa parte de AD&D, porque ela influencia nas regras, tá? Então não é que seja conteúdo de AD&D, mas ela influencia nas regras. E aí alterou, né? Alguma coisa aí. Porque assim, em AD&D segunda edição, quando lá saiu o Spelljammer, você tinha regras que conflitavam com o Man of the Planes de primeira edição. Então saiu o Spelljammer e acho que depois saiu o Planescape. E aí são cenários de campanha, mas definem regras de mundos e planos de existência. Então acho que na primeira edição você tinha um plano material primário e tinha os outros planos, o astral lidava com os externos, o etéreo lidava com os internos. E aí você tinha planos materiais alternativos, isso ainda é possível em segunda, né? Mas segunda edição, com o Spelljammer, colocou um plano material primário, né, onde é o mundo real, os mundos reais. E aí os planos todos externos, né, que seriam os infernos e paraísos, né, os externos, são os planos espirituais. E os planos internos, fogo, água, etc., né, os elementais, que são os blocos de existência, né, o material é construído com esses planos, esses blocos de existência, blocos essenciais. Eles estão todos conectados com esse primário só. E aí Spelljammer coloca que os mundos eles estão contidos em esferas, né, de cristal, flutuando pelo Phlogiston, que é e aí se eu fizer um vídeo de Spelljammer isso vai ser levado adiante, mas é que eu tenho que adiantar isso aqui porque influencia as regras. Nos nossos mundos a gente nunca levou isso muito a sério, tá? Mas é plenamente cabe. Tanto que depois, no meu outro mundo, que eu provavelmente não vou publicar, eu coloquei que ele está dentro de uma esfera de cristal. Só que essa esfera de cristal,
era o equivalente ao universo nosso, existente da Terra, né? A gente tem um universo, seguindo a teoria principal, do Big Bang, que é um universo de expansão. A diferença desse universo, de um dos meus cenários, é que ele teve o Big Bang, teve a explosão, e esse universo em expansão, ele tem uma borda que é um cristal em expansão, e aí ele encaixa completamente na cosmologia de segunda edição. Ele está no Phlogiston crescendo, mas numa área, assim, o Phlogiston é infinito, tá? Então, de novo, temos um plano infinito, que é o plano material primário, ele é infinito. E aí, essa esfera, ela está num lugar longínquo, né? Porque o que existe em Spelljammer, você tem cada cenário principal, que eu citei no último vídeo aí sobre Dark Sun. Cada cenário principal, tirando o Dark Sun, que ele também é uma esfera de cristal desconhecida, ele não está nas rotas principais, mas os cenários principais, Forgotten Realms, Dragonlance, Birthright ainda era, não tá, depois, mas Greyhawk, e a Pedra de Brawl pode encaixar em qualquer um desses, e tem mais alguns, Clustermund, que tem aventuras, né? Tem alguns outros aí. O Mundo dos Elfos Secretos, de onde parte as armadas, né? Também é um dos principais, também não é descrito, acho que em Spelljammer, mas ele está meio perdido também. Mas essas esferas dos planos principais, né, dos cenários principais, elas são cristais que elas estão próximas, entre aspas, e falam que tem rotas de conhecidas, né? Então você tem, como se fossem correntes marítimas, você tem correntes no Phlogiston que ligam essas esferas de cristal. Então, no meu mundo, a ideia é que seja uma esfera bem desconectada dessas outras, porque eu acho que até narrei uma aventura assim, acho que de meu cenário dos Reinos Escuros. Que eu tenho um livro de contos, né, na Amazon dos Reinos Escuros, mas eu não tenho nada do cenário lançado. E aí lá não é espaço selvagem, né? De novo, estou adiantando com o Spelljammer, então você pode entrar com aquele barco de madeira mágico com o Spelljammer, que é tipo uma cadeira mágica que guia esse barco. Você pode entrar nessas esferas de cristal e navegar pelo espaço selvagem sem ninguém morrer, né? Tem um envelope de ar na nave, esse tipo de coisa fantástica em todos esses cenários. No meu não, então era um universo primeiro, então pense no nosso universo com bilhões de galáxias. Se alguém chega na esfera de cristal, consegue entrar com um navio mágico na esfera de cristal, que eu já coloquei, que eu acho que eu coloquei que a esfera de cristal desse reino meu, ela é composta por buracos negros. Então, primeiro que o cara chega ali já está frito, né? Vai ter o horizonte de eventos e tal, mas ele vai ser espaguetizado, né? Tem aquele termo. O navio vai ser destruído. Então, com uma magia para ficar invulnerável e entrar no buraco negro e atravessar para dentro do universo, ia ter que ter um monte de magia para ficar vivo. Não, as magias básicas do Spelljammer não iam adiantar. E mesmo com a velocidade fantástica do Spelljammer, é muito improvável que ele chegasse até em alguma galáxia, né? Enfim, era um universo. Só a luz do caos vai chegar. E aí eu não sei direito como que o Elcio colocou isso, tá? A cosmologia do primário dele. Eu imagino que seja parecido com a da Terra, então não encaixa com o Spelljammer. Isso afeta as regras, por exemplo, de magias no Phlogiston, e afeta várias magias que usam plano astral, plano etéreo. Então, a Glir não segue as regras exatas nem de terceira nem de segunda, né? E aí você tem uma transição de regras de primeira, segunda e terceira, principalmente em planos. Por exemplo, de segunda para terceira, em segunda edição você conseguia viajar entre planos pelo astral e entre planos primários que ainda existiam, tá? Pelo astral. Em terceira edição isso muda, e aí você não tem uma explicação muito boa, tá? Se você for transitar uma campanha existente de segunda para terceira, mas enfim. Isso muda porque é o plano das sombras que vai conectar todos os planos alternativos. Você não tem mais Spelljammer. Spelljammer voltou agora em quinta edição, se eu não me engano. Em terceira ele não existia. Não me lembro de nenhum suplemento que encaixasse. Então você só tinha viagem planar.
E aí era o plano das sombras que conectava todos esses planos, e a cosmologia alterava brutalmente. Em segunda edição, a cosmologia era a mesma dos planos externos. Então eu até citei Grast, a Aventura de Valkyrie, você encontra a deusa do comércio, você ia para uma cidade no plano das oposições concordantes, em que tinha um pavilhão da deusa do comércio de Forgotten Realms, a de Birthright. Enfim, você tinha uma interação, né, entre os cenários, que complicava a vida para explicar só cada cenário de campanha de cada mestre, né? Porque se um deus morreu em um cenário, como é que ele está vivo lá? E aí você teria que partir para realidades alternativas. Mas enfim, a cosmologia era única para todos os cenários, a externa, tá? Takizes de Dragonlance estaria lá em Baator. Aí tem Tiamat, tem todo, mas Tiamat é quem? Esse Tiamat é outro, tal. Então tem toda uma discussão, é o deus dos dragões, não o deus dos Dragonlance. Mas era tudo no mesmo lugar, tá? Isso muda em terceira. A cosmologia de Forgotten Realms fica completamente diferente do que era, né? Você tem só o abismo, os 9 infernos, os paraísos deve ter um só, e tem vários planos diferentes, tá? Completamente diferente a cosmologia de Forgotten em terceira edição. E é difícil explicar isso, né, numa campanha, mas enfim, não vi explicação quando você troca de edição. E aí, assim, o Wells também alterou a cosmologia, né? Então, se todos os cenários, bom, usando o OpenGL, terceira edição, seria plenamente plausível. Só que a cosmologia dele está parecida com o segundo até, e acho que só daria para abordar isso no livro de cosmologia, né? Não vou abordar aqui. Então, vamos lá. Então, o livro de regras, como eu disse, é para níveis básicos, porque são mais de 200 páginas, ele não colocou magias além do quinto círculo, né? Como ele tem que fazer tipo, como se fosse o livro de jogador do mestre dos monstros não, mas tudo em um só. É claro que ele ia ter que sair cortando. O que acontece? Esse cenário ele vai ser complementado quando eu terminar meu livro, né? Porque o meu livro ele está dentro de Forsaken Worlds, o Dragon Contest, ou Desafio do Dragão, acho que eu vou lançar ele em português, o título, e ele vai se encaixar com os mundos abandonados. E aí lá sim eu terminei de compilar as magias até o 9º círculo. Então se alguém compra esse daqui e vai passando de nível, é claro, você pode usar D&D, né, e adaptar sem dificuldade alguma, ou pegar o meu livro lá que pretendo lançar, né? Vamos ver, assim, quando o Leon tiver com uns 4 anos, eu acho que eu termino. E aí sim poder chegar até os níveis máximos de mago, né? Aqui não é previsto você chegar nos níveis máximos de mago. Não tem magia suficiente nesse livro. Mas enfim, uma campanha de segunda edição, e aí meu irmão mexeu um pouco no sistema de experiência, mas uma campanha de segunda edição, cara, para você chegar no nível, olha só, 9º, tudo bem, 12º, que seria o 6º círculo, já é complicadíssimo. Poucas campanhas nossas chegaram nesses níveis, tá? Vai ficando mais difícil passar de nível, e às vezes os personagens vão morrendo, né? Então, olha aqui, na primeira página a gente tem a Open Game License, né, versão 1.0a, e aí está explicando direitinho o que da Wizards, né, o que pode usar. Então a gente não pode usar, por exemplo, magias que tem nome, né, Leon, não sei o que do Leon, né, então essas coisas não pode usar, mas as regras em si pode. A gente coloca o adendo do que os desenhos são propriedade do Elcio, as regras, né, não pode ser, tá? Mesmo que ele altere as regras, não são propriedade dele. Então as descrições são, né, de reino. Aqui estão os autores, ó, como eu escrevi alguma coisa, o Elcio colocou eu e ele, mas basicamente ele é o autor, tá? Aí separa aqui o que é a identidade do produto, e aí a gente entra aqui na equipe de criação, né, editoração, tudo o Elcio. Ilustrações, como eu disse, o Elcio Plínio. A revisão de textos tem a Patrícia, que é formada em letras, então ela ajudou bastante aí. Eu ajudei um pouquinho.
Os agradecimentos, o Elcio colocou todo mundo que era jogador na prática, porque no fundo todo mundo cooperou, né? A maioria são nossos amigos aí, e alguns eram colegas de escola deles. Essa galera no finzinho aqui, ó, Rodrigo Ferrara, Rodrigo Matos. O Rodrigo Matos é o gordo que eu citei lá, tá? No começo. Foi ele que trouxe o Elcio, eu acho, para o mundo do RPG aí. E a gente entra no sumário. Então a gente tem o capítulo de criação de personagens, o capítulo de raças. E aí acho que o ponto forte do cenário, né, do Elcio são as opções de raças. Então, para quem é jogador experiente, isso é legal, né? Às vezes você se cansa, a campanha é sempre com anão, elfo, sempre igual. E aí, por exemplo, em segunda edição você tem o Humanoids Handbook, né? Bem limitadão, assim, bem nerfer. Se você for jogar com orc, kobold, caras, tá, assim, não vai ser grande coisa, né? Numa campanha de níveis básicos pode ser legal também, mas quando chega em nível, ó, se tiver um elfo, um humano, já elfo já dá uma ferrada, mas o elfo tem uma flexibilizada, né? Você já tem um problema com poderes, né? Que um humano vai ficar muito mais poderoso que todo mundo aí. E principalmente humanoides, coitados, ficam muito para trás. O Elcio deu uma flexibilizada, como eu disse, tá? A gente vai ver aí. Então, dá um pouco mais de poder para as outras raças. E ele criou, por exemplo, Ambor é uma raça que saiu do zero, do cenário dele. É um tipo de elfo careca, dourado, né? Tem Aquilaral e tem outras raças que ele inventou aqui. Algumas vêm do AD&D, vêm da mitologia humana, né? O meio elemental, Gnoll, Goblin Verde. O Goblin Verde é do cenário dele, são os goblins que tocavam flautinha e paralisavam a gente tinha um ódio mortal desses. Eles ficavam numa floresta que tinha o castelo do Elisk, nas primeiras versões do cenário. Eles eram servos de Elisk, spoiler. Avisei tarde demais que era spoiler. O Elisk é um dos Lords da Magia Insana, então outro ponto forte do cenário é a Ilha da Magia Insana, que o Elcio criou, tá? A gente tem um personagem que chama Tuzer, que é um bardo, narigudo, com roupa de bufão. Ele é um mago poderoso, tá? Então, se você encontrar, spoiler feio agora, né? Tome cuidado com esse cara. Ele é muito baseado nas histórias que eu falei de alienígenas, para mim, o desenho dele, né? Então, essa pegada de maluco vem das influências dessas nossas histórias de alienígenas invadindo, né? Que eu falei, Saga T. E só que até onde eu sei ele é humano mesmo, ou meio elfo, não me lembro. E a Ilha da Magia Insana é um lugar muito legal. Alguns dos nossos personagens passaram por lá. Enfim, é bem isso mesmo. Ela tem um problema de magia do caos lá, então magia selvagem. E aí os Lords da Magia Insana, eles são bem malucões, tá? Enfim, eles são meio que uns vilões, meio comic relief, tem uma mistura disso. Só que é um comic relief perigoso, muito perigoso. De repente você tá lá rindo com eles, toma uma espadada de um Lord mais baixo que tem uma arma que tem não sei quanto poder maluco, você morre, né? Então, mas enfim, foi, eu acho, um ponto forte essa criação da Ilha da Magia Insana, do cenário dele. Olha aqui, botou muita raça, cara. Thor, Troll das Cavernas, Uriuatan, que tem um desenho muito legal. O Yetur, eu acho que eu não fiz quase nenhum. Eu fiz dessas raças, fiz poucos. O Yetur eu fiz, foi um dos meus personagens assim que durou bastante. Andava junto com o mago maluco do Vinícius, que também estava envolvido com ele, Magia Insana. E ele era um Yetur, é como se fosse um lobisomem, tá? Só que ele é um homem-lobo mesmo, ele não tem nenhuma outra forma, é uma raça de homens-lobo, meio primitiva. Meu personagem começou com o Halfling do Plínio, o Tatá, que morreu esmagado por um elefante. E ele continuou e encontrou o Red Chaos Mage, o RCM famoso, que era um meio elfo do Vinícius, que usava roupa de ninja vermelha, enfim, muito bizarro. O Vinícius vai me xingar aqui, mas ele era bizarro sim. Mas era divertido. E ele era neutro, então era um grupo meio maluco também, não muito heróico, mas também não muito vilânico.
E ele durou bastante. Se o Éter, ele encontrou um item mágico que ele ficou morto-vivo. Ele durou mais um bom tempo como morto-vivo, até ser destruído pelo Arcrystal, que é outro vilão. Spoiler, entre aspas, não é tão grande, mas é o principal vilão da campanha, é o Arcrystal, tá? Um Lich guerreiro milenar que coleciona itens, armas para destruir os deuses, alguma coisa assim, tá? É bom que não é um spoiler preciso, mas ele é um vilão, e é um vilão muito, muito legal. Ele lembra um pouco na postura, né? Um outro vilão da saga T, que era o Cristal, né? Que era um cara todo armadurado que tinha uns cristais coloridos em volta dele. Como eu disse, o Elcio é bastante criativo, tem umas coisas legais que ele cria aí. Classes de personagens ele também colocou várias, né? A gente tem aí Algoz. Aí as classes de prestígio de terceira, elas, se eu não me engano, como eu disse, isso aqui é uma resenha mais no ponto de vista de jogador. Se eu não me engano, essas classes elas não são de prestígio, né? Então o Algoz, por exemplo, ela não tem aquele requisito de nível alto para fazer. Então você já pode começar como Algoz. Ele adaptou, ficou legal, eu achei bastante legal aqui, ó. Clérigo Templário. Aí religião ele deu uma misturada terceira, segunda. Eu não gosto de religião em terceira, de clérigo, não gosto de clérigo em terceira, então eu torço meio o nariz pro Elcio aqui também. Eu prefiro de segunda e dane-se. Me julguem, não ligo. Mas não ficou ruim, eu achei que ficou ruim. Ele adaptou de um jeito que eu acho que é até melhor que terceira, eu não gosto muito de terceira. Guerreiro, ladrão, os básicos. O mágico seria o sorcerer, né? Você poderia traduzir como feiticeiro ou mágico, que é uma classe terceira, não tinha segunda. Não lembro se saiu algum kit muito próximo. O Baldur's Gate tinha, mas num jogo eletrônico, mas já era puxado de terceira. O mago especialista, né? O mago mesmo, místico, elementalista. Então tem muita classe que saiu da cabeça dele, são umas classes legais. Taumaturgo, né? Xamã é meio clássico, né? E aí ele coloca as regras de nível de experiência. Kit, tem bastante kit no livro básico. Arcanista, Arcano da Ruptura, eu acho os kits muito interessantes, tá? Muitas vezes melhores que os kits originais de segunda edição. Tinha muito kit besta de segunda edição. Segunda edição, o maior problema dos livros vermelhos, onde estão esses kits, é que cada autor tinha uma ideia, né? Teve não combinaram antes do que iam fazer. Então você tem um livro vermelho com um kit muito apelão, com kits legais, e outros livros vermelhos bem mortão, tipo o livro dos Chiefs, eu acho bem fraquinho. Dos Priests, ele é bom, mas é muito nerfado, é um dos mais nerfados de todos os livros. Então você tem um desequilíbrio no final, não que eu ligue muito, mas você tem um desequilíbrio pelas ideias dos autores mesmo, um diferente do outro. Aqui o bom é que o Elcio foi o único cara que escreveu tudo isso aqui, tem certo equilíbrio. Também, não que eu ligue muito, né? Ele é mais preocupado com isso do que eu. Você tem o Zelote, é bem legal, o Zodiacal. Acho que você tem um que tem um kit aqui que você é o Canibal, né? É bem legal também, Canibal. É bem legal, ele colocou um desenho de um Hobgoblin Canibal. Tem tem as regras para dupla classe e multiclasse, então o legal é que ele não acabou com multiclasse que nem terceira, ele mesclou. E flexibilizou, os atributos caíram, não precisa mais de 15, 17, diminuiu, tá? Ele deu uma flexibilizada. Acho até legal, mas eu sou meio conservador, eu não mexeria, né? Eu não sou de mexer muito em regra, para mim regra é secundária. Aí tem as combinações possíveis, alinhamento, astrologia. Então a gente tem uma certa influência de Final Fantasy Tactics aqui, o Elcio tem. Então a astrologia tem alguma influência, acho que são regras opcionais, tá? Mas tem kit, astrólogo e tudo, se não tá nesse livro, tá no outro. Tem um livro de regras avançadas, eu acho. Aí você tem as perícias talentos, o Elcio, como eu disse, mesclou o segundo com o terceiro, aí mesclou com regras que a gente via nas revistas, não só a Dragão Brasil, tinha uma outra revista, que eu não lembro o nome da época, tinha umas regras interessantes, com ataque selvagem, não sei o que, ele foi pegando muita coisa e remodelando como regra aqui. Achei que ficou legal, a gente usou bastante.
Ele não conseguiu abordar as regras plenamente, né? É um livro de 260 páginas para fazer tudo, cara, é muito complicado, mas eu achei que ele foi bem competente nisso. Esse tem um capítulo de aventuras, magia. E aí, cara, magia é a maior perda de tempo do planeta. Mas é que ele coloca, ele altera magias, tá? Então ele altera magias, coloca magias novas. Então não é só um trabalho de copiar e colar, como eu pretendia fazer. Boa parte disso, boa parte eu fiz, tá? Eu não procurei não mexer muito. Então tem um pouco de discrepância na essência das regras desse básico aqui para o livro que eu vou lançar. Aliás, a regra de iniciativa eu dou uma revertida lá, eu coloco uma básica, porque eu achei que ficou bem complicada a regra que ele criou de iniciativa. Que é parecida, muito parecida, embora ele não tenha ideia nenhuma, ele não tenha lido. Eu achei que ela tem semelhanças com a regra do Gary Gygax de primeira edição de iniciativa, e que ele falou que ele não usava o Gygax, tá? Eu achei que o El seguiu na linha do Gygax, ele elaborou muito a regra de iniciativa, ficou parecido com a do Gygax, mas acho que até mais complexo e mais realista. Só que muito trabalho, dá muito trabalho, eu não gostei muito. E aí tem umas coisas de mecânica de jogo, e ele vai me xingar, o Vinícius também vai me xingar, porque o Vinícius participou dessa regra. Eu como jogador, eu era um reacionário, falando, bom era antigamente, eu não quero essa regra. Reclamei, mas não adiantou. Eu criei até acho que eu posso colocar o link, mas não serve mais. Eu criei um programinha no GitHub, ele roda por lá, se acessar você roda, que ele roda automático com a sua iniciativa. Que eu falei, não vou ficar calculando isso, eu criei o programinha roda. Vou deixar no link. O problema é que eles alteraram a regra de novo no meio. Então acho que o livro que está na Amazon já está com a regra alterada e meu programa ficou inútil. Eu xinguei muito depois, mas não adiantou nada. Mas quem quiser usar lá o meu programinha, usa e fala, não, a regra é o que o Lucas fez aqui, não é essa nova do livro não. A versão do PDF, pra você ter uma ideia como meu irmão muda a regra, essa versão do PDF deve ser uma versão antiga, tá? Vou tentar passar correndo e comparar aqui com o que eu tenho no físico. Em algum ponto eu acho que eu estou bem, em organização. Bom, eu vou ter que dar uma corrida aqui, que eu não tenho muito tempo hoje. Exposto fazendo um curso aí, não vou poder ficar fazendo uma resenha infinita igual as outras. Então tem a introdução aqui do Elcio. A gente vai mais ver os desenhos que são legais. A geração de atributos. Acho que o Elcio não colocou o pior método de todos, né? Não. O Elcio é um mestre legal nesse ponto. A gente gosta de brincar que o Elcio é o mestre mais assassino que tem. Mas nas regras ele é menos pior que o Gygax. Ele procura fazer umas regras mais amistosas, tá? Tem muita coisa que vem do AD&D mesmo, né? Afinal é do OGL. Aí você tem a força, ainda tem força extraordinária, mas o Elcio dá uma melhorada na tabela. Não é aquela diluição porca de Dark Sun que eu critiquei muito. É uma coisa mais equilibrada, menos nerfante, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Ele procurou se aproximar das versões antigas e da versão de terceira, de onde saíram essas regras, que na verdade é de de menos 3 a mais 3, como eu disse, tá? A diferença é que terceira acho que chega até mais 4, com 18, então você tem, e aí vai embora, o atributo vai embora, não é mais limitado a 25, que nem segunda e terceira o atributo vai embora. Você pode ter um avatar com força 38, etc. Dragões. Aliás, dragões é outra coisa que o poder foi aumentando em todas as edições. Começou fraquinho, foi ficando cada vez mais bizarro. Em terceiro, o dragão mais bizarro que eu já vi. Não sei como é que ficou nas outras edições, que não são a D&D. Então, olha aqui, o Elcio diminui aqui, ele aumenta, lembra que eu falei que um clérigo teria mais 1, mais 2 com 18? Pra você ter uma ideia, em segunda edição, você só vai ter força, você só vai ter mais 1 de dano com força 16, bem fora do padrão que era tudo. Você começava com 13 os bônus, né, nos antigos. Em segunda edição, a força é o mais discrepante. E aí o Elcio deu uma puxada, deu uma diluída nesses bônus. Então você consegue também, com força 13, já ter mais 1 de dano e tal. Achei interessante.
Como eu disse, eu sou meio conservador, reacionário das regras de RPG. Dei uma reclamadinha, né? Mas ficou legal. Principalmente meus personagens mais fracos, eles poderiam usufruir dessa regra, não cheguei a usufruir. Acho que eu joguei mais com o personagem mais forte que eu tinha. Olha ali, ele tirou a porcentagem, né, que eu falei, lembra? Em segunda, em terceira não existe mais, mas em segunda era de 1 a 100, ele colocou como vírgula, então você tem 18,5, 18,9. Ele deu uma mexida em todos os bônus de destreza, né? Então isso aqui é muito parecido com terceira, segunda, tá? E aí a gente começa com os desenhos. Tem muito desenho antigo, tá? Porque ele não jogou fora os desenhos, então tem desenho que foi a papel. A maioria dos desenhos hoje que ele faz é digital. Então esse é um papel repaginado, mas eu gosto dos desenhos de papel, não ligo muito para essas coisas. Não sou que nem o pessoal indie e tal, que gosta de desenho porco de D&D, mas eu gosto de desenho de papel, então gosto do efeito lápis, de cor mesmo, não ligo muito para isso. Esse é o Ambur que eu falei, né? Olha aí, aqui já tem algum Photoshop que ele usou aí para efeitos. Acho que ele usou camadas para colorir, se preferir. Olha os anões aí. Esse anão é legal porque ele é um anão herói lá, tem a ficha dele de NPC, eu não sei se entrou em algum livro, né, mas ele tá usando uma armadura de cores de dragão das sombras, se não me engano, o preto ou das sombras, acho que é o das sombras, tá? Então ele é um NPC herói, e aí ele entrou aí, ficou legal, eu gosto desse desenho. O fundo aqui ele usou Caverna do Dragão, né, tá reconhecendo ali os escravos. Isso aí pode dar um processinho, hein? Elcio, pode dar, será? Acho que é muito besta, né, para dar um processo. Olha aqui, tem ali uns fundos legais. O Bugbear, né? O famoso Bugbear. Também achei legal, olha só, tem... Isso aqui provavelmente ele gerou de token lá no Roll20, que ele é artista do Roll20, o Elcio. Ele vende os tokens dele lá. O centauro dele, ó. Essa daqui também é uma raça sempre. Em terceira, em quarta entra, né? Um tipo de draconiano, eu esqueci o nome. Eu fiz um personagem mais empolgado de quinta edição para jogar na Fatec, um cara ia mestrar pra gente. E eu fiz um draconiano, druida, mó fortão. Falei, não, ele vai ser um druida nada a ver, não vai ser multiclasse nem nada, nem sabia se tinha. E aí eu fiquei muito triste ao ver que ele fazia mais dano com a magia básica de druida do que com as porradas dele. E ele batia com bom de sabedoria. Eu fui mais videogame que isso, cara. Por isso que eu falo, não é mais D&D aquela porcaria lá. É videogame. É um lixo. Quinta edição é um lixo. É um quarta edição disfarçado. Querendo falar que arrumaram. Todo mundo odiou o quarto. Quem é coerente deveria odiar a quinta junto. Porque é uma farsa aquilo. E o desenho ficou muito legal. Esse aqui. Parece que tá num chão de obsidiana polida aí. Uns elfos alados. Acho que esse aqui é um outro elfo. Aqui é um elfo cinzento, elfo selvagem, elfo negro. O Elcio tem uma raça que eu acho que não tem nos outros livros, né, de padrão de que é esse elfo aqui com asas de morcego. É tipo um elfo negro com asas de morcego, né? Esse daqui é um desenho do Plínio, tá? É um Genásio do Fogo aqui, de um Ieter Genásio do Fogo, que é tipo um template de terceira, né? Então ele é meio elemental do fogo, meio Ieter. Foi o Plínio que desenhou. Se eu não me engano, era o personagem da minha cunhada. Eu acho que eu cheguei a jogar com ela aqui. Guignol, Flynd, o velho Flynd com o Chaco louco deles. Uma raça que a gente gosta, tem até no meu cenário também tem, o Vinícius fez personagem, que é o velho Spriggan, velho, uma coisa bizarra o Spriggan. Tá aqui o Spriggan, que é um gnome Spriggan, um gigante Spriggan, enfim, com os outros gnomos. O Goblin, olha aqui o Goblin verde, o Gripli, os Heltlings, né, que seriam os Halflings. Hobgoblin, aqui o humano, né? Chegamos em humano. Olha aqui, tipo aquele
Olha só, tem essa raça também é bem legal, pensei em fazer, que é tipo, é tipo um elementalzinho da natureza, vai, é um ser vegetal. Essa eu falei que eu gostava de triclin, eu ia gostar de jogar, né, com alguma coisa assim. Mas eu não cheguei a fazer, se eu não me engano, eu fiz um Spriggan só, tá? E meu Elcio me xingou muito porque ele era meio celestial e ele tinha uma história maluca. Servia o deus do Apolo, não, Hélios, ele servia a Hélios, eu peguei a desvantagem de fanático. O Elcio me xingou muito, o Overpower. Mas é um personagem legal, tá? Acho que eu tô até com a miniatura dele que eu mandei fazer na Hero Forge. E também tiraram muito sarro na minha cara, que é essa miniatura aqui. É o Dura o Foco agora. Eu mandei fazer no Hero Forge, o Vinícius pintou, custou o olho da cara. E aí a gente parou de jogar. E hoje é um enfeite muito caro, que eu tenho que tomar cuidado. Mas eu fiz com o que ele tinha mesmo. Ele tinha uma armadura de dragão, de couro de dragão de prata, que eles conseguiram de não sei quem, né, de um gigante, eu acho que eles mataram. A lança que ele usava nas costas, ele usava a massa aqui. O Arkwell se baseou em Caverna do Dragão, no desenho, acho que ficou legal. Esse horário tá bem legal também. O Pária. Esse aqui é tipo aquele pé grande, o Sasquatch. Que a gente chega nos Tocados pelos Planos, que são as raças de apelação. O Elcio pensou em deixar no Avançados e tal, acabou deixando aqui. Assim, eles têm desvantagens que pegam, tá? Mas, enfim, eu pego mais por ser legal até do que as apelações. Tartlan, olha só, esse homem-pássaro aí. Torque. O Yether. O Yether é uma raça legal, cara. Lembra os livros de lobisomem? Eu gostava do livro que eu tinha de Velho Oeste, né? Do lobisomem do Velho Oeste. Lembrei um Presa de Prata, né? Então, eu fiz também pelo visual, acho uma raça legal. Essa raça também eu pensei em fazer, ó, por mais bizarro que pareça ser. E é claro, eu queria fazer isso aqui. Não deu pra fazer ainda. E assim, o Elcio não mestra mais tanto, eu acho que vai ser difícil. De novo, vou ter que mestrar isso aí um dia pra fazer um NPC que vai acompanhar o pessoal. Vai ser um PDM, protegido do mestre, segundo Vinícius. Aí, ó, o Algoz, cara, como classe, tá aí o Algoz. Ficou legal esse desenho. Então tem várias outras aqui. Olha só. O Elcio pode também ser perseguido aí por objetificar as mulheres. Ai, Elcio. Mago. Ó, o Gnome aí com a magia de reflexos. Tem coisa que ele dá pra ver que ele usou de Tolkien, né? Ó, o monge aí, o velho ninja Jiraiya. Acho que esse aqui é o Oráculo. Paladino. Taumaturgo. Olha, esse daqui é claramente influenciado por Final Fantasy Tactics, parece a Chemist. Acho que os taumaturgos eles se dividem aí mais ou menos, então uma pegada meio. O bardo foi incluído aqui, o Elcio fez uma regra meio maluca aqui. Olha lá. São esses, né? Acho que estão. Eu não sei direito. O alquimista, o artífice, o bardo, o dançarino e o grafturgista. O Elcio foi juntando a regra de tudo quanto é lugar, tá? Então tem muita coisa. É bem legal para quem já jogou muito, quer jogar com coisa nova. Esse desenho é do Plínio também. Dá para reconhecer pela a diferença do estilo, né? Acho que é um Goblin aqui. Esse é um desenho clássico do Elcio, é uma NPC. Se eu não me engano é ela que acha a espada lá, hein? Que tá no logo. É spoiler também, mas não tenho certeza. Talvez não foi ela. É o que eu falei que o Elcio mudou na regra, né? Então não é terceira e não é segunda também. O Elcio não deixou um XP específico por classe. Ele separou em evoluções: moderada, fácil, muito difícil, muito difícil. E aí ficou mais ou menos parecido com segunda, mais ou menos, tá?
Olha aí, dá pra reparar a diferença, assim, não tem uma diferença tão grande assim, né? Mas lembra mais segunda do que terceira, que terceira é único, né? O XP vale para todo mundo, todas as classes. Aqui os níveis máximos, é uma coisa que não tem mais em terceira, nível máximo, né? O Elcio ficou misto também, ele pegou segunda, mas alterou bastante, aumentou os níveis máximos de boa parte aí, né? Ó, deu opções, né? Então o anão pode ser taumaturgo, mas algumas coisas continuaram, né? Guerreiro 15, o meio orc aí, ó, deu uma mexida, ainda tá parecido com o humanoides, tá? Bem baixo no nível máximo. Mas ele deu uma flexibilizada na chance de você passar de nível depois de atingir o máximo. Você ainda consegue passar de nível. Isso é previsto também nos livros de segunda. E aí tem os desenhos dos kits, né? Ali foi um mago selvagem, ele virou kit aqui. Em segunda ele era uma classe que saiu no Tome of Magic. Olha aqui. Esse daqui também é um NPC, é herói. A gente andou com ele, o meu personagem velhinho, que o Elcio me xingou também, que ele é um celestial velhinho, tipo um Gandalf. Eu me inspirei muito no Gandalf, porque o Gandalf é um anjo, né? Ou, se você preferir, é um semideus, ou um deus menor, encarnado. E o meu personagem é um celestial, tem um template celestial. Então, o celestial não é por cruzamento físico, né? Ele é fruto de rituais, ele submeteu um ritual para virar um celestial. E aí, como eu queria fazer um personagem velho para ter inteligência alta, porque meus atributos estavam meio podres, o histórico é que ele foi aprisionado por um vilão, que é o arqui-inimigo dele, que ganhei pontos por isso. Eu cacei muito ponto, o me xingou muito. Que é o Thundered. O Thundered encontrou esse herói aqui, arqueiro, um NPC do Elcio, bem ferrado. Tava ajudando ele numa missão. Essa missão tá parada até hoje. O Elcio pode mostrar, a gente tá no meio de uma dungeon até hoje lá. Esse desenho do gnomo. Depois o Plínio e o Elcio quiseram lançar um jogo de cards, né? Esse gnomo tava entre as cards. A gente tem as regras, eu vou deixar aqui também, mas não foi pra frente. Era um plano do Plínio. Eu, como sempre, quando tem aquele negócio, vamos tentar ganhar dinheiro com isso e tal, eu meio desanimo, porque, sei lá, eu sou pessimista. As pessoas dizem que eu sou pessimista. Mas era uma ideia legal, era baseado muito, assim, como inspiração, aquele jogo de cartas do Final Fantasy VIII que tinha. Então, usou aquilo de inspiração, só que com algumas outras regras, né, e os personagens dos nossos mundos e tal. Vou deixar o link também disso, para quem quiser dar uma olhada. Acho que até as imagens são disponíveis, né, quem quiser jogar, é só fazer você mesmo. Fui eu que montei o site lá no Wix, né, foi muito esforço. Olha o canibal aqui, o desenho do canibal ficou da hora. Ó, esse daqui é outro vilãozão. Eu acho esse cara aqui que é o vilão, o arqui-inimigo do Thundered, eu acho. Ele é meio demônio, tem tudo a ver. Acho que ele que aprisionou meu personagem numa masmorra por 70 anos. Ele só ficou vivo porque ele era meio celestial. E aí ele é libertado, aí começa a carreira de aventura no nível 1 com 90 anos. Por isso que o pessoal me xinga. Cadê? Ó, legal, esse aqui acho que é o espiritual, é o Dimensionários. Enfim, é um livro bem legal, né? Com muitos desenhos aqui. Tem alguns desenhos que segue uma pegada mais simplista e outros mais detalhados. Esse aqui é do Plínio também, né? Dá pra perceber a diferença de estilo. Ó, o gnomo aí, inventor. Esse aqui é legal também, se não me engano ele é um NPC importante, esse aí. É do Plínio também, ó. Esse é um homem chacal. O que é isso? Não lembro. Tá. Pajé. Olha, esse daqui acho que é o Zelote, tá? Tem umas classes kits bem legais de Clérigos. Algumas você consegue cura máxima dependendo da situação. Então, que aparece em uma edição ou outra de algum jeito, né? Mas é bem legal.
Olha aqui o que eu falei, né? Inspiração. Isso aqui lembra o personagem que encontra o Hansa, né? Uma mistura, ele tá usando umas roupagens de outras classes aí, mas com um livrinho na mão me lembra o filho adotivo do Thunder God City, Thunder God City, que vira amigo do Hansa. Aí chega nas regras, né? Olha, dupla classe e tal, ele coloca para todas as raças, dá um trabalhão, né? Fazer essas coisas. Alinhamento, podia deixar, olha só, ele coloca junto olha que legal aí, o Yin Yang aí, os meses do ano, o signo, ficou legal. Como tem muita regra que é nova, não chegou a afetar os personagens antigos nossos, né? Então eu não conheço mesmo. Até fiquei curioso de fazer, mas é aquilo, né? Então no fim da nossa vida de jogadores e mestres praticamente começaram a sair essas coisas aqui. A gente, cada vez mais difícil reunir e tal. Olha aqui. As perícias o Elcio usou um misto, né? Terceiro e segundo, ele jogou tudo em D20, então é fácil fazer isso, pegar o D100 e passar para D20, mas não tem aqueles ratings de terceira, graças a toda a cosmologia, todo o cosmos do Elcio que não tem aqueles ratings. Os idiomas, né? É bem legal, ele colocou tudo quanto é idioma aqui do cenário. Esse livro em si, ele não vai ter muita descrição do cenário, né? Porque não cabia, simplesmente não cabia. Então tem que usar o outro livro que ele lançou, né? O do Ocidente, no mínimo, o de regras avançadas, o Hotel da Cosmologia. Mais algumas coisas a gente acha nos blogs nossos, tá? Eu vou deixar uns links, tem algumas coisas que estão no blog, alguns mapas estão no blog nosso. Olha aqui, o Elcio trabalhou bastante as perícias também, né? Seguindo uma linha de terceira que é bem trabalhada, as perícias, sem os ratings. Ficou legal, ficou bem legal. Então tem alguma coisa que vem de Players Options aí, que é bem descrito, né? Enfim. A D&D o D&D, a D&D é um jogo muito antigo, né? Então tem muita coisa que aí você vai compilando e aí você pega coisa de outros jogos que você gosta e tal, e dá pra fazer um joguinho legal. Eu tenho pra fazer arma. Esse desenho do Plínio também. Dá pra notar que o Plínio tem certa facilidade a mais que eu com certeza e até do que o Elcio em expressar movimento, né? O Plínio tem um dom maior para essas coisas. Olha só, esse cavalo aqui, achei que ficou legal. Ainda estamos em perícias, nas armas. Aí chegamos acho que nos talentos, né? Então você tem Homem de Armas, a gente repaginou o nome para combatente. O arcano continuou. Então você tem técnicas de combate, tem desvantagens e vantagens. Isso aqui vem de, né, como eu disse, muita coisa de D&D saiu. Então em Players Options você tinha vantagens e desvantagens. Então tem coisa dele aí, tem coisa que vem de inspiração dos outros D&Ds, né? Olha aí, desvantagens. O meu inimigo poderoso ali, 4 pontinhos para ter o Asgulter de inimigo poderoso. Preguiça. Um dos meus personagens mais apelões, que não foi assim, ele foi feito antes dessas regras, mas ele já era uma ideia que meu irmão tinha de mestrar. Chrono Trigger, ele tinha sono profundo e o pessoal me xingava, nossa mãe, porque tinha encontro noturno e eu não acordava e o pessoal tomando na cabeça. Dá um pouquinho de vergonha, só um pouquinho. Legal esse desenho do Plínio também. Eu não sei se o Elcio colocou esse monstro no cenário dele pra cavalgar, acho que não. Assim, não vai ter nesses livros, né? Provavelmente deve ter alguma anotação perdida louca, eu acho, posso estar falando besteira. E aí, ó, aqui é o Varrer, que tem coisas inspiradas em revistas, né? Entramos nos talentos. Os talentos de terceira, eles não vão ter aquele monte de talentos de terceira, eu acho que não tem.
As artes marciais, olha só, tem muita inspiração que vem do Ninjas Handbook do Segunda, mas é claro que o Elcio mexeu bastante. Tem arte marcial própria, por exemplo, o Tan Glan Quan é uma delas, o Ho Quan é outra. Deu uma reduzida, né? Comparado com o Ninjas Handbook, tem menos, mas as manobras acho que devem estar todas aqui, ó. Esse desenho ficou legal também com essa água aqui. Parece um monge, né? De Tactics, o Elcio também se inspirou, ó. Parece bastante com artes marciais aí. Aí é muita regra, tem as perícias tecnológicas e seguidores, né? Equipamento, olha só, as armas. Aí eu também xinguei o Elcio porque ele seguiu o padrão terceira, né? Você só tem uma categoria de dano, não é igual segunda. E o que faz sentido, aquele negócio é meio maluco, né? De segunda. Mas eu gostava porque eu sou um conservador do RPG. Comunista na política, conservador no RPG. Ele tirou, né? Bônus de ameaça. O Elcio colocou muita regra aqui, misturou bastante. Então, vai lembrar a terceira, vai lembrar a segunda, vai lembrar outras coisas. Ó, tem força requerida, que é um negócio que até existe em alguma edição de D&D, mas vem muito do GURPS, né? Eu não lembro. São coisas que, assim, foram regras que o Elcio foi colocando e eu não lembro como afetou nossos personagens. Muitas nem chegaram a entrar, o Elcio estava testando. Então, eu não sei como que a força requerida afeta, se ela dá redutor no ataque, eu não me lembro. Deve estar aqui no livro, tá? Mas não me lembro. Ó, os elmos, elas propõem usar as regras, né? Então, você tem o redutor de crítico com os elmos. Que em segunda pura não tem. Eu não lembro qual a inspiração dele para usar aqui. Se vem de terceiro, eu não lembro. Mas é legal até. E assim, a gente quase nunca usava, né? A gente desenhava os nossos personagens. Aqui é um outro desenho razoavelmente importante. Também não deve estar em algum... Ó, aventureiros reunidos em uma taverna, mas não diz quem são. Esse grupo é razoavelmente importante. Aqui está a Dirley, aqui na esquerda, uma meia-elfa, clériga, ladra, do deus... Tinha dois deuses ladrões, um era Good, o outro era Evil. Ela era do Good, eu acho. E ela era NPC, virou esposa do Leomund, que é o meu guerreiro aqui, ó, com rabo de cavalo e barba. E o Elfling era outro companheiro dele de viagens, era um guerreiro ladrão Halfling. Eu joguei bastante com o Elfling quando o Leomund morreu. Ele falhou, ele tinha condição ridícula, ele tinha força 1890, ganhou o desejo, foi para 19. E aí a construção dele sempre foi ridícula, porque eu tinha jogado 18, eu fiz método 6, segunda edição na época, né? E ele tinha inteligência 18, força 18. E aí, por construção ridícula, ele morreu, não foi mais revivido, ele só voltou muito tempo depois com intervenção divina, muito tempo depois, eu fiquei jogando com esse Ralph. E o cara do meio é o Mordamir, que é um dos personagens mais icônicos da campanha, era o do Plínio, o personagem do Plínio, um mago. E ele era um Lorde da Magia Insana, era um jogador Lorde da Magia Insana, ele virou naquele inferno daquele cenário lá, o Plínio jogou muito tempo lá com o seu Caótico e Neutro Mago e conseguiu virar um Lorde. Eu acho, ele morreu junto com o Leomund, que eu não sei se o Elcio manteve o nome, se deu um alterado, pode dar encrenca, mas era meu jogador, né? Que era um mago meu também, com histórias bizarras, porque ele jogava na época que as regras eram bem frouxas, a gente não tinha os livros e tal. E acho que ele morreu junto com o Leomund fugindo de um monstro poderosíssimo, usando teleporte, levando o Mordamir junto e indo parar debaixo da terra. O Plínio me xinga muito. Então, mortos ainda, tá? Acho que o Leomund guerreiro que voltou, ele tava pensando em trazer o Leomund mago de volta, porque era o patrono dele e tal, mas vai ter que ralar para isso, né? Precisa descobrir onde está o corpo, trazer ele de volta, dar um trabalho dos infernos. E aí a gente tem, né? O capítulo de combate, ó, um desenho bem legais que o Elcio fez aqui, tem muito desenho legal aqui. Vai ter as regras de iniciativa, defesa total, o Elcio trabalhou bem aqui, cara, tem, assim, mas é aquilo, você pode sempre simplificar, ou se você quiser, você pode
ir atrás de mais regra e enfiar aqui, fazer regra própria, né? Isso aí é muito de mestre para mestre. O Elcio entrou em regras, até por inspiração em Birthright, em regras de urbanização afetando magia, então tem coisa bem legal. Os símbolos de deuses eu achei que ficou bem legal no geral, olha só. E aí aquilo tem, por exemplo, aqui ó, são as divindades, boa parte é da terra, né? Porque como eu disse tem ó, Apolo, Hefesto, Forsed, Indra, Mitra, Soma, Surya. E aqui a gente entra nos Stellars, né? Então, Shinar foi uma divindade que eu escrevi, então sou coautor dela aí, porque ela entrou na parte de Shinzan, que foi um reino que eu escrevi no Oriente. Shinar entrou lá. Foi Shinar? Agora eu fiquei em dúvida. Talvez não, tá? Mas se eu não criei, ele estava descrito, porque em Shinzan ele é razoavelmente importante também. Eu tive um clérigo de Mastique. Eu queria fazer um de Shadaro, se não me engano, eu queria fazer um vilão. Não deu. O Areg, eu enfrentei o Avatar de Areg com Leomund. O negócio foi feio, hein? Mas eu acho que eu venci. Ou eu morri, não me lembro, que memória horrível. Acho que eu venci o Avatar, eu fiquei sendo perseguido depois. Não é bom vencer avatares. Só pela glória do momento. E depois tá frito, mas enfim. Eu tinha um clérigo de Kraknister, um deus kobold aqui em Wund. Era meu vilão, era um kobold. E ele tinha animar os mortos. Eu já tinha uma tropa enorme de mortos-vivos. Eu estava devastando o cenário. E alguém usou uma vela da invocação, chamou um maldito avatar e destruiu meu. Eu falei pro Elcio, você sacaneou. E meu vilão morreu. Enfim, ele ia levar os kobolds a um novo nível. Ia ter um império kobold, vocês iam ver. Olha só o símbolo de Chardun. Eu queria fazer um cavaleiro sagrado de Chardun, se não me engano, né? É bem legal esse símbolo de Chardun. Isso aqui é tudo Stellar, tá? Que saiu da cabeça do Elcio, então é do cenário. Eles venceram os deuses da Terra. Mas para quem quiser jogar no passado, ou até tem alguns que ainda tem influência, tá? No cenário, dá para jogar com o Deus da Terra ainda. Com sacerdote, né? Aí você tem as esferas, o Elcio separou, né, nas classes, né, o acesso menor, maior, então tá mais genérico, meio terceira. E aí você tem os poderes de acordo com a esfera de cada divindade, né, se é da luz, não sei o que, ó, os poderes aqui. Ó, o poder da fé, o velho poder da fé, o turning. Tem coisa que encaixa muito com o xamã, o totem e tal. Tem o Ki, né, que é importante. E aí chega no capítulo de magia, cara, e aí, meu Deus, é muito longo. Tem magia rúnica, tem muita coisa que eu nunca consegui usar. Tem bastante coisa legal aqui. Eu fiz um Thaumaturgo, tava jogando com ele, com 2 personagens, né, na última o Elcio estava deixando de novo. Parecia bem legal, eu ia invocar, ele ia ser meio Final Fantasy para invocar GF, esse tipo de coisa assim, mas a campanha parou, não consegui nem invocar um Eidolon, um espírito, sei lá, eu não lembro o nome que ele usava, tá no livro avançado. Olha aqui, aí tem regra por pontos de magia, que é parecido com Players Options, tá? Tem muita coisa que é inspirada em Players Options, que eu acho que é até mais legal que terceira em muita coisa. O ambiente, a magia ambiente, eu acho que o Elcio não chegou a colocar isso em prática, tá? Mas eu acho legal também. Você pode deixar opcional se dificultar muito a vida aí, né? Mas é legal. Magias do caos, o que afeta as áreas de caos, tipo de terreno. Tem alguma inspiração em Birthright, né? E aí chega nas listas de magia, o Elcio deu uma mexida nas escolas, tá? Incluiu coisa que... Saiu muita coisa, né? O Elcio trabalhou bastante para ver o que entrava, o que não entrava, o que ele mudava. Então, metalomancia, estilomancia, deu uma alterada nos nomes, eletromancia. Para quem joga o básico de AD&D, vai ver uma diferença razoável, né? Mas não muda tanto assim, tá? É mais na divisão. Olha aí, elemental aeromântica, lei e ordem é uma que saiu no Tome of Magic inicialmente, né? Magias elementais brutas, isso aqui é muito inspiração de Chrono Trigger. Quando em Chrono Trigger você tem Fire 1, Fire 2, Fire 3, então
Você tem as magias elementais aqui, lembra muito Final Fantasy, tem o Fire, né? O Elcio deu uma adaptada assim, você tem coisa parecida aqui. O que é legal, né? Assim, principalmente para quem faz elementalista tal, que é bem limitado, né? E aí você entra nas magias, aí vem na descrição. O Elcio tem que manter ali um padrão de terceira, só que uma coisa semelhante à segunda, separando por círculo, ao invés de deixar aquela lista alfabética. Aí eu não sei o que é melhor, tá? Ainda estou em dúvida sobre o que é melhor, alfabético ou por círculo. Desse jeito, meio terceira, meio segunda, ficou meio confuso, porque você tem Divina, olha só, D1, T1, é de Divina 1, Taumaturgo 1. Então, às vezes é 1, 2, e aí você vai estar na descrição do 1, então talvez fosse melhor. Mas como ele tinha que quebrar no quinto círculo, para o livro não ficar com 500 páginas, aí ele teve que fazer isso. Então, ó, tem muita magia, vai até o quinto círculo aqui de magia. Muita magia mesmo, não tão só as básicas lá, o Elson incluiu um monte de magia dele, e um monte de magia dele ainda eu tive que colocar porque era de círculo alto, né? E eu acho que ainda tem alguma coisa no livro de regras avançadas que não deve ter entrado aqui, não tenho certeza. É muita magia mesmo, tem muita magia nova que não saiu em livro nenhum, que saiu da cabeça dele. Estão misturadas com as magias que a gente conhece, né, do Lotus. Olha aqui esse desenho do Plínio, ó. Padrão hipnótico, provavelmente. Ficou legal esse desenho do Plínio. Rapaz, é muita coisa. Este é o famoso Tuzer. Ele aparece na famosa chuva de pétalas de Tuzer, uma magia que, spoiler, enfeitiça quem observa, né? Esse é o famoso Tuzer. Tem uma campanha alternativa que, assim, tem muita história, né? E aí em uma das campanhas a gente tem um mega vilão que é inspirado, parece, nos Omega Weapons dos Final Fantasy. Ele é muito apelão. E aí ele mata um monte de herói que tentou matar ele. Eu participei, eu morri. E aí a gente tem uma outra campanha porque a gente volta no tempo para tentar salvar. Acho que um personagem meu consegue ir em Portal, não, contra o Portal, o monstro de Portal, não lembro o nome dele. Um dos meus personagens consegue passar enquanto todo mundo morre ao redor, porque é muito apelão. Ele entra no portal, viaja no tempo, só que ele cria uma linha de tempo alternativa, pedindo pro Leomund não usar o cubo de cristal dos deuses, que foi outro personagem meu que ferrou o cenário todo. Então, parte da história que está no livro, a culpa é minha de umas cagadas, mas meu personagem era caótico e neutro, cara. Caótico e neutro, cara, ele é destrutivo. Não é vilão, mas é destrutivo. Então, e aí criou essa linha alternativa, e aí o Tuzer se ferra nessa linha alternativa. A gente joga com ele, uma sucubus drena ele, acho que ele é um nível absurdo, ele cai para um nível ridículo, fica patético. Mas essa linha aí era a terceira, a gente jogava em terceira, e essa linha o Elcio mestrou muito pouco e parou. É uma pena, que também estava legal. Lá o Leomund estava vivo, meu mago. Eu estava jogando com ele em terceira, estava gostando muito de mago em terceira. Cara, é muita coisa. Então vamos caminhando para o final. O Cosmologia e o Avançados e o Ocidente eu não vou conseguir entrar. Talvez eu faça outros vídeos aí, né, para descrever mais. Isso aqui é realmente para descrever o básico. E o básico é mais regra do que... Olha só esse desenho aqui, ó. Legal esse desenho. O básico é mais para regras do que para qualquer outra coisa, né? Então eu acho que eu abordei boa parte. Principalmente eu queria abordar a arte, a diagramação, só para mostrar que é um livro bem legal. Hoje em dia, com o dólar a quase 7 aí, obrigado Haddad e Faria Lima, principalmente Faria Lima, bando de escroto do Cacildas. E cara, difícil comprar, né? Na época eu ainda tava solteiro, aí eu fui e falei, bom, Elcio, eu vou comprar porque eu quero ter um. Então tá aqui, ó, tem um novo logo da nossa editora, que é virtual, né? Nunca foi física. Tem aqui uma descriçãozinha, né?
O Elcio, olha aqui, tem o nome do autor aqui. E a capa. E né, o livro é bem grossão. Vou deixar todos os links. E eu gostaria de, sim, pelo menos fazer um vídeo sobre o Ocidente, que é o cenário de campanha principal, né, ali. E aí é onde a gente jogou mais tempo, tá? Embora a gente foi para outros continentes, a Ilha da Magia Insana fica no outro continente, seria tipo uma América, mas tem certa semelhança com a Terra, mas não necessariamente. Aqui acabou as magias, a gente entra no glossário, né? Então é o fim do livro já. As magias ocupam muito espaço. O meu livro, né, que vai do sexto círculo ao nono, eu quis deixar ele completo. Eu pedi os arquivos e deixei o primeiro e quinto lá. Então ele vai ser um livro monstruoso. Ninguém vai, a não ser que quem não tem que fazer com dinheiro vai comprar, cara, porque ele vai ter mais de 500 páginas. Talvez eu lance uma versãozinha só com as regras avançadas, para ajudar, tipo, vai ser Forsaken Words, regras, magias avançadas, só para realmente se alguém quisesse comprar, né, as magias. Porque eu quis deixar o meu cenário também independente, aí entrou tudo, tá com todas as regras. Mas enfim, esse vídeo era sobre Forsaken Words e acho que eu abordei tudo do livro de regras, né, básico. Ele não tem muita descrição do cenário, para isso precisaria obter outros livros, mas ele é utilizável para qualquer cenário, na verdade, né? Você pode pegar isso daqui e adaptar as magias, usar as magias às vezes sem adaptação, usar as raças, as classes, os kits. Não tem nada assim que você fale, nossa, isso aqui é absurdo. Claro, eu estou falando para quem joga ali um segundo, um Player's Options, né? Em terceira seria mais difícil encaixar isso, embora o Elcio tenha feito um esforço para deixar encaixável, principalmente os monstros que ele não chegou a publicar, né? Mas ele deixou nas duas, umas versões que dariam para usar nas duas, segunda e terceira. Mas dá para usar em qualquer cenário, cara. Isso daqui tem bastante regra legal que dá para usar em qualquer cenário. E pode ser uma fonte física de consulta, né? Eu comprei principalmente por isso, que eu achei importante para os nossos cenários, né? Mas para quem, por exemplo, quer comprar um retroclone, esse aqui é quase um retroclone, né? Não é, tá? Já adianto que não é, mas ele é quase um retroclone, ele pode ajudar em alguma coisa e eu acho que ele é mais bonito que quase tudo que eu vi de retroclone por aí, tá? Mais bonito ou mais, não é querendo puxar o saco pro Elcio não, mas é mais bonito, ele é mais criativo, tem mais ideias legais. Faltou espaço para o próprio cenário e aí ficou em outros livros, não teve jeito. É muita coisa. Então era isso aí que eu ia fazer, né? O negócio tá sofrendo, hein?